Vamos abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 1. Muitos já ouviram essa história. Eu ouvi muitos anos atrás, quando eu entreguei minha vida ao Senhor, que um menininho que usava roupas gastas, sapatos furados, estava sentado na escadaria da igreja chorando. E de repente Jesus se aproxima dele e pergunta: "Filho, por que está chorando?" E ele responde: "Por que não deixam eu entrar na igreja?" Então Jesus se senta ao lado do menino e começa a chorar também. E o menino olha para Jesus e diz: "Mas por que o senhor está chorando?" E Jesus diz: "Eles também não deixam eu entrar." E é mais ou menos assim que está acontecendo hoje com o batismo no Espírito Santo. A gente estava conversando ali atrás sobre a necessidade de ensinar sobre finanças, sobre casamento, sobre filhos. E é por isso que temos todas essas classes de liderança e de mentoria. Mas neste momento a Bíblia está proclamando profecias como nunca antes em 2000 anos. Então eu quero que a gente entenda que com tudo isso que está acontecendo, este não é tempo de ter medo. Este é tempo de se alegrar, porque de fato o nosso melhor ainda está por vir. Amém? Então eu quero falar esta semana sobre sermos guiados pelo Espírito. E semana que vem eu quero falar sobre andar no Espírito e os dons do Espírito. Porque quando vemos essas coisas acontecendo ao redor do mundo, é a Bíblia dizendo aos que têm olhos para enxergar e ouvidos para escutar: preparem-se, porque a chuva serôdia será maior do que a primeira. Haverá um derramamento de sinais, maravilhas e milagres, e devemos nos preparar para isso. E para que Deus nos use em sinais, maravilhas e milagres, precisamos de fato ser cheios do Espírito. Então vamos falar disso nas próximas semanas. Abra comigo em Atos capítulo 1, no primeiro versículo, onde a Bíblia diz: "Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo", relatando as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Agora, eu quero que vocês entendam isso, coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. O livro de Atos é o único livro da Bíblia que não tem fim, porque os Atos dos Apóstolos devem continuar através da igreja hoje. Nós devemos ver olhos cegos sendo abertos, devemos ver moedas de ouro, provisão milagrosa, devemos ver os sinais, as maravilhas e os milagres. Devemos ver isso no domingo, devemos ver isso nos pequenos grupos. Na verdade, eu não acredito que já tenha existido um tempo em que grupos de evangelização e formação sejam mais importantes do que nestes tempos. É neles onde realmente vamos ver a manifestação dos dons do Espírito. Jesus começou essas coisas, mas ele passou esse poder para nós. Olha o versículo 2. "Até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, a estes também se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E enquanto Jesus comia com eles", qual palavra vem agora? Ele determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: "De mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias." Agora, prestem atenção. Jesus foi crucificado, foi sepultado. Os discípulos foram se esconder porque acharam que tinha acabado. As mulheres foram até o túmulo e o túmulo estava vazio. Foram chamar os discípulos e então, por 40 dias, Jesus provou que havia ressuscitado, mostrando milagres. Então aqui está a última coisa que Jesus está dizendo:
Jesus está dando a eles a sua instrução final. E a Bíblia diz que ele ordenou: não saiam de Jerusalém até que sejam cheios do Espírito Santo. E isso me impressiona. Esse é o Jesus crucificado, que foi sepultado e que ressuscitou, que por 40 dias mostrou milagres a todos. Ele ordena a eles: eu ordeno a vocês, não saiam até receberem o Espírito Santo. E eles nem prestaram atenção. Passou batido para eles. Olhem o versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Agora, se a coisa mais importante fosse: escutem, eu vou dizer a vocês quando vou restaurar o reino a Israel. Vou falar sobre 1948. Israel se torna uma nação outra vez. Aquela geração verá a minha segunda vinda. Mas não é disso que ele está falando. Ele nem menciona isso. Ele está falando: não saiam até que sejam cheios do Espírito. Agora, por que isso? Porque eles simplesmente não serão capazes de funcionar sem serem cheios do Espírito Santo. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua autoridade, mas recebereis poder. A última igreja vai andar no poder de Deus. E Jesus aqui diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até aos confins da terra. Essa é a última coisa que Jesus diz, e então ele vai estar com o Pai. Ele está colocando o reino de Deus nas nossas mãos. E a última coisa que ele diz é: eu ordeno. Não se é da sua personalidade, não se você foi criado assim. Eu ordeno: não saiam até receberem o Espírito Santo. Se vocês lembram, ele disse, eu já lhes falei sobre isso. Agora lembrem de João 14. Jesus está andando com os discípulos e eles veem olhos cegos se abrindo, moedas de ouro saindo da boca dos peixes. Estão vendo milagre após milagre. E de repente Jesus diz: escutem, é melhor que eu vá. E eles disseram: não, Senhor, não vá. E Jesus diz: é melhor que eu vá do que se eu ficar. Agora, por que isso? Porque quando Jesus estava em Belém, a unção estava em Belém. Quando Jesus estava em Nazaré, a unção estava em Nazaré. Ela só estava onde ele estava. Jesus está andando com eles, então eles andam com a unção. Mas ele disse: convém que eu vá, mas eu vou enviar outro, atenção nisso, que é idêntico a mim. Eu estou com vocês, mas quando eu enviar, ele estará em vocês. Agora, há algo interessante aqui. A Bíblia diz que então ele soprou sobre eles o Espírito Santo. Vocês devem se perguntar: por que Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo, se em Atos capítulo 1 ele ordenou: não saiam até receberem o Espírito Santo? Isso é simbólico do que aconteceu no Antigo Testamento. Houve momentos em que Deus, por um período, cobria alguém com a Shekinah, com o Espírito Santo. E ele os cobria por apenas um período para cumprir o que devia ser cumprido. Se você olha a construção do tabernáculo, a Bíblia diz que Deus ungiu Bezalel e um outro homem para construir o tabernáculo, deu a eles habilidade para isso, mas assim que acabaram, aquela unção foi embora. Jesus soprou sobre eles por 40 dias para que pudessem cumprir aquilo que precisavam cumprir, até que o dia de Pentecostes se completasse. E quando aquele dia chegou, eles não apenas foram tocados pelo Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo. Agora,
precisamos entender que existem 3 diferentes manifestações do Espírito Santo. Uma é quando você é salvo, e é aí que muita gente se confunde. Muitas pessoas dizem que no momento em que você é salvo, você é cheio do Espírito Santo, mas não é verdade. Quando você é salvo, você é tocado pelo Espírito Santo. Ninguém chama Jesus de Senhor, a não ser que o Espírito o atraia. Paulo encontrou discípulos em Éfeso, e Paulo perguntou: vocês receberam o Espírito Santo depois que creram? E responderam que nem sabiam que isso existia. Então, existe um toque do Espírito Santo que nos leva à salvação, e é por isso que não se pode adiar. Se você está aqui e não é salvo, você está assistindo de qualquer lugar, você não diz: quer saber, eu estou sentindo isso hoje, mas vou fazer isso outra hora, vou entregar minha vida a Jesus outra hora. Você não pode entregar sua vida a Jesus quando você quiser. Você só pode entregar sua vida a Jesus quando o Espírito te atrair. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus não vai permanecer com o homem ou atraí-lo para sempre. Hoje é o dia da salvação. Se você está aqui hoje e ainda não é salvo, ou se está assistindo de algum lugar do mundo, você está ouvindo porque hoje é o dia em que Deus quer te salvar. Você não sabe o que te espera amanhã. Amém? Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe se vai sentir esse chamado. Hoje é o dia. Então, quando você é salvo, você está sendo tocado pelo Espírito Santo e ele te envolve por um período de tempo. Mas há uma terceira experiência, a qual todos nós precisamos receber, e essa é a experiência de ser batizado no Espírito Santo. Agora, por que Jesus, a última coisa que ele diz, por que ele disse: eu ordeno? Ele não disse: isso seria uma boa ideia. Ele disse: eu ordeno, não saiam até receberem o Espírito Santo. E quando pensamos em Jesus ordenando aos discípulos, lembre-se, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele ordenou a eles: não saiam até receberem o Espírito Santo. E veja aqui, ele diz: quando receberem o Espírito Santo, digam quando. Quando receberem, não quando for salvo, não quando for batizado. Quando você recebe o Espírito Santo, então você recebe poder. E a Bíblia diz que você será testemunha do Senhor. Agora, nós sabemos que um dos grandes sinais disso é que quando os discípulos viram Jesus sendo crucificado, correram e se esconderam. Depois Jesus se mostrou vivo a eles e eles receberam o Espírito Santo. E os mesmos que antes estavam escondidos, agora se levantaram com ousadia, mesmo sendo ameaçados de morte. E Pedro disse: quer saber? Jesus é a razão de estarmos aqui. E os homens maus disseram, quando viram a ousadia em Pedro e nos discípulos, souberam que estiveram com Jesus. Então, sim, é sobre testemunhar o poder de Deus. Então, irmãos, não tenham medo de dizer ao mundo que você é cristão. Não tenham medo de dizer a alguém que Jesus é o caminho. Mas testemunhar significa mais do que apenas contar a história de Jesus. Testemunha significa prova, significa evidência. Por isso o profeta em Isaías 43 disse: vós sois as minhas testemunhas. E, ou seja, devemos ser uma evidência visível, palpável, representando Jesus. Então ele disse: quando recebemos o poder do Espírito Santo, nós então nos tornamos os representantes de Jesus. E por onde nós formos, de forma visível, representaremos Jesus. Por onde você for, diga: o reino dos céus está próximo. Por onde você for, impõe as mãos nos enfermos, eles serão curados. Por onde você for, expulse demônios. Por onde você for, tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. Vocês estão me entendendo? Não vamos ganhar o mundo sentados na igreja só cantando louvor.
Nós vamos ganhar o mundo quando perceberem que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Nosso Deus ainda cura enfermos. Nosso Deus ainda expulsa o câncer. Nosso Deus ainda liberta os viciados. Nosso Deus ainda põe em liberdade os cativos. E por onde nós formos, devemos ir em nome dele, deixando as pessoas verem a evidência de que servimos a um Deus ressurreto. Alguém diga amém. É por isso que o diabo não quer o Espírito Santo na igreja. Quando eu conheci a igreja, se eu só tivesse visto cantoria e ouvido uma mensagenzinha, eu nunca teria continuado salvo. Não teria permanecido salvo. Mas eu estava lá, sem sapato, sem camisa, com um poncho, marcas de agulhas nos meus braços, cabelão e brincos. E aquele homem me chamou e disse: você vai pregar o evangelho pelo mundo. E eu pensei, é comigo mesmo? E ele impôs as mãos em mim e eu fui batizado no Espírito Santo. Comecei a falar em outras línguas. Ouçam, eu tinha sido salvo, mas ainda era um dependente químico. Alguns dizem, se você era salvo, não tem como. Não, eu era salvo. A gente comprou droga e foi para casa comemorar que nascemos de novo. Alguém assistindo isso vai falar, essa igreja é minha cara. Já estou até sentindo a unção aqui. Isso não era coisa boa, a gente não tinha juízo. Mas depois que eu fui cheio do Espírito Santo, tinha algo em mim. Uma sede foi saciada e eu não precisava mais das drogas. Eu não precisava mais de estímulos de fora. Quando recebemos o Espírito Santo, recebemos poder. Poder para ser testemunha de que nós somos filhos de Deus. Olhem o Salmo 119, 31. Diz, aos teus testemunhos me apego, não permitas que eu seja envergonhado. Ser testemunha do Senhor. Se você está no trabalho e alguém está doente, e semana que vem falaremos sobre os dons do Espírito, impõe as suas mãos. Mas pastor, e se a pessoa não for curada? Você não é o curador. Ele é o curador. Mas você é a testemunha. Vamos lá, gente. Vocês entendem? Você é a testemunha de que Ele é o curador. Você é testemunha de que Ele é o libertador. Se os filhos de alguém que você conhece estão usando drogas, ore por essa pessoa. Diga, diabo, eu repreendo esse espírito de vício. Repreendemos o inimigo. Mas e se eles não forem libertos? Não é você quem traz a libertação, mas você é a testemunha. Você é a evidência de que Deus é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. E precisamos dele todos os dias em nossas vidas. Amém? Testemunhas do Senhor. Agora, ainda vamos falar disso semana que vem e também sobre os dons. Mas em 1 Tessalonicenses 5, diz, não apaguem o Espírito. O Espírito Santo. Ele diz, não apaguem o Espírito Santo. Acho que é em Efésios 4. Deus diz, não entristeçam o Espírito Santo. Bom, não apaguem o Espírito Santo. Quando eu me converti, a maioria aqui sabe que eu importava e exportava substâncias naturais que vinham de lá da Colômbia. Eu me converti e descobri que havia mandados de prisão contra mim. Eu fugi para Flagstaff, Arizona, e um rapaz que tinha sido salvo há 5 dias veio até mim e disse, eu não podia ir embora sem te falar que Jesus é quem você está procurando, e me levou para a igreja e eu fui salvo. Eu trabalhava ensinando em uma dessas escolas preparatórias, e eu já estava lá há alguns meses, vários meses, e descobrimos que a dona era uma líder na igreja dela, uma diaconisa, mas nunca falou de Jesus comigo, nunca falou nada. E então um dia eu cheguei no trabalho e eu disse, vocês não vão acreditar nisso, eu fui batizado no Espírito Santo. Sabe o que disseram? Deus não faz mais isso.
Eu disse, não, eu estou falando sério. Aí eles perguntaram de qual denominação era essa igreja. E eu disse, daqui tem Jesus. Eu nem sabia o que era uma denominação. Eles queriam expulsar o Espírito Santo de mim. Perguntaram, você falou em línguas? Eu disse, sim, eu nem sabia o que era, eu já estava falando em línguas. E eles, Deus não faz mais isso. Olha, quando a gente ensina que Deus não faz mais isso, isso é totalmente o contrário ao que ele disse, eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então nós não podemos deixar ninguém tentar apagar o Espírito Santo. Quando você vem para a igreja e a gente está cantando e adorando, tem momentos em que você precisa apenas levantar as mãos e louvar a Ele. E se você foi batizado no Espírito Santo, fale em línguas, adore a Deus em línguas, louve-o com entendimento e também no Espírito. Não deixe o cristianismo moderno apagar o fogo do Espírito Santo. A gente precisa deixar isso crescer e ser alimentado todos os dias da nossa vida. Posso ouvir um amém? Agora ouçam isso. A Bíblia diz, e a gente vai falar mais sobre isso, como é que a gente pode entristecer o Espírito Santo, ou como nós impedimos a ação do Espírito. Bom, uma das coisas, e vamos aprofundar mais semana que vem, é olhando para o fruto do Espírito. Como é que a gente sabe se alguém é cheio do Espírito? Olha, eu acredito sim que uma evidência é falar em línguas. Mas em todos esses anos do nosso ministério, eu conheci muita gente que diz que é cheia do Espírito Santo, que fala em línguas, mas não tem o fruto do Espírito. Não dá para ser cheio do Espírito sendo uma pessoa ruim. É impossível. Eu sou cheio do Espírito. Agora sai da minha frente. Você pode até ter sido cheio um dia, mas precisa ser cheio de novo. O fruto do Espírito. Como saber se alguém é cheio? Bom, falar em línguas é ótimo, mas melhor ainda é o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, bondade. Você não pode ser um cristão rabugento e cheio do Espírito. Pode até ser um cristão rabugento, mas não pode ser um cristão rabugento e cheio do Espírito. Alguém me ajuda aqui. Você não pode ser a pessoa mais desagradável do bairro e ainda dizer que é cheio do Espírito. Você pode ser o religioso mais desagradável do bairro, mas para ser cheio do Espírito, o meu Deus é um Deus bondoso, o meu Deus é um Deus alegre, o meu Deus é um Deus gentil, o meu Deus é o príncipe da paz. Ser cheio do Espírito é isso. Então, quando o diabo tenta nos deixar rabugentos, irritados ou grosseiros, nós entristecemos o Espírito Santo. Agora, é aqui que eu quero chegar. Falaremos semana que vem dos dons do Espírito, porque a Bíblia diz que nos últimos dias haverá sinais, maravilhas e milagres, sonhos e visões. Amém? Então isso é preparação para isso, ok? Agora abra comigo em Efésios capítulo 5. Eu ia só parafrasear, mas acho que vale a pena ler. Abra em Efésios capítulo 5. E o versículo, como o tempo está curto, vamos de versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, aproveitando o tempo porque os dias são maus. É assim mesmo hoje em dia, não é? Remindo o tempo porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas entendam qual é a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, com hinos e cânticos espirituais,
cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui Deus nos dá uma instrução: sejam cheios do Espírito. E se você olhar, é um imperativo no presente, ou seja, não é só seja cheio, é continue sendo cheio do Espírito. Esse é o ponto principal. Quem aqui foi batizado no Espírito Santo? Ok, isso é uma experiência única que dá início a isso. Mas o sentido literal de sejam cheios é continuem sendo cheios. Agora, por que precisamos continuar sendo cheios? Porque a Bíblia diz que somos como vasos que vazam. Vasos que vazam. Sabe, na semana passada eu fui caçar com o John e de repente meu carro faz bim, bim, bim e no painel aparece: você precisa parar no posto e abastecer. Eu podia dizer: não, eu abasteci mês passado. Vocês sabem, eu tenho uma caminhonete antiga, uma Chevy 1952. Eu ligo ela o tempo todo, mas só dirijo quando o vento está perfeito, o sol está perfeito e não tem chuva nenhuma. Mas eu vou lá, ligo o carro e... Aí eu falei para a Tis: acho melhor eu passar no posto. Eu disse: eu não sei se o marcador tá certo. Ela disse: ok. Aí eu estava indo embora e pensei: esqueci meu celular. Eu não vou precisar. Vocês já sabem onde eu vou chegar com isso, né? Comecei usando drogas na faculdade e logo comecei a traficar. Eu cheguei a me envolver com Pablo Escobar, tentando contrabandear cocaína para os Estados Unidos. 7 mandados de prisão, uma vida destruída. Mas foi ali, no fundo do poço, que Deus me encontrou. Ele não apenas me salvou, Ele me enviou. A Jornada de um Viciado a Jerusalém. Garanta a sua edição em editorafamilia.com. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Hug. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhugbrasil.com e nosso canal no Larry Hug Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhugbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.